Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 1º de março. Estamos iniciando o terceiro mês do ano, na primeira semana da Quaresma. E eu quero agradecer a você que nos acompanha todos os dias, você que está caminhando conosco, fazendo o seu retiro quaresmal, meditando o texto do Santo Evangelho a cada dia. Obrigado por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson. Se você gostar, dê um like, dê um joinha nesse vídeo para que o YouTube mande para outras pessoas. Você que nos acompanha pela Rádio Maria, a Rádio Maria presencial em Goiânia, a Rádio Maria Web para o mundo inteiro. Você que nos acompanha também pelas plataformas de podcasts. Muito obrigado. Continuemos juntos, todos os dias em torno da palavra. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, num contexto de acirramento e de tensão, chegamos ao texto do Evangelho de hoje. Antes, nas unidades literárias, nas perícopes imediatamente anteriores, Jesus foi acusado de expulsar o demônio pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. É uma acusação completamente ilógica. Se um reino está dividido contra si mesmo, ele se acabará por si só. Jesus se apresenta como o mais forte, aquele que expulsa o maligno. O maligno é forte? É. O maligno tem poder? Tem. Mas Jesus é o mais forte, aquele que vence o maligno. As multidões, mas sobretudo os fariseus, pedem sinais, mas não estão dispostos a acreditar em Jesus e, sobretudo, não estão dispostos a se converterem. Por isso Jesus diz: esta é uma geração má e perversa, exatamente por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. Jesus não oferece sinais, exceto o sinal de Jonas. Ora, nós conhecemos o livro de Jonas, é uma obra literária novelesca
muito bela, profundamente didática e pedagógica. Os estudiosos dizem que Jonas não é um profeta propriamente dito. Há uma obra chamada Livro do Profeta Jonas. Tanto porque Nínive, no período em que o livro de Jonas foi escrito, já não mais existia como a grande capital do Império Assírio. Mas esses detalhes históricos deixemos de lado. Foquemos naquilo que é a mensagem teológica mais importante. Então, Jonas, digamos, foi um profeta, ao menos no livro, que fugiu de Deus. Deus quis enviá-lo aos ninivitas, Jonas foge para o outro lado. Jonas não quis assumir a sua missão num primeiro momento. Deus o envia novamente à grande cidade, símbolo do paganismo, símbolo também da violência. O Império Assírio, o exército do Império Assírio, era um dos mais sanguinários, mais violentos, mais terríveis. O profeta, no livro de Jonas, não faz nenhum milagre, mas ele prega a palavra de Deus e convida os ninivitas ao saco e às cinzas, isto é, à conversão. O poder da pregação de Jonas conduz os ninivitas à conversão. Jonas, portanto, foi um sinal de Deus na vida dos ninivitas. Durante 40 dias, ele pregou a palavra de Deus nesta grande cidade e os ninivitas se converteram. Assim como a pregação de Jonas foi um sinal para os ninivitas, o argumento de Jesus é muito simples. A sua pregação, isto é, a pregação de Jesus, deve ser mais ainda um sinal para aqueles que são contemporâneos da geração de Jesus. Jesus toma outro exemplo da Sagrada Escritura. Em 1 Reis, no início do capítulo 10, a rainha de Sabá veio escutar a sábia palavra do rei Salomão. E Jesus é muito superior ao rei Salomão. Desta forma, os ninivitas, no livro de Jonas, a rainha do sul, em 1 Reis 10, Jesus diz: tanto Jonas quanto a rainha de Sabá se levantarão no julgamento e julgarão e condenarão a geração do tempo de Jesus. Os ninivitas se converteram com a palavra de Jonas. A rainha de Sabá veio escutar a palavra do rei Salomão. A pregação de Jesus é muito superior à pregação de Jonas e muito superior à sabedoria de Salomão. Portanto, a geração do tempo de Jesus é má e perversa por causa de sua incredulidade. Exige sinais da parte de Jesus, mas rejeita aqueles sinais que Jesus oferece. A palavra de Deus quer nos dizer: o verdadeiro sinal está no meio desta geração. É Jesus. Jesus é o verdadeiro sinal. Jesus é o sacramento do Pai. A sua pregação, os seus milagres, o seu modo de ser, o seu modo de agir, aí está o verdadeiro e único sinal de Deus. O processo judicial em Israel
exigia o testemunho, ao menos, de 2 pessoas adultas. O profeta Jonas, com os ninivitas que se converteram, e a rainha de Sabá. São testemunhas neste processo contra a geração do tempo de Jesus. Na verdade, tanto os ninivitas quanto a rainha de Sabá são pagãos. Os pagãos acusarão os judeus incrédulos que rejeitaram Jesus como Messias. Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que o sábio Salomão. E nós somos capazes de acolher a palavra de Deus? Somos capazes de acolher Jesus, sua pregação, e mudar o rumo da nossa vida e da nossa existência? Vamos rezar sobre esta pergunta que eu lhes fiz. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.